Exorcismo na Bíblia. Mateus capítulo 8 versículo 28 a 34. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia, não longe dali, uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago, e morreu nas águas. Os guardas fugiram, e foram contar na cidade o que se tinha passado, e o sucedido com os endemoninhados. Então, a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Mateus capítulo 9 versículo 27 a 34. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa, e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes: Credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então, ele tocou-lhes nos olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo vossa fé. No mesmo instante, os seus olhos se abriram. Recomendou-lhes Jesus em tom severo: Vede que ninguém o saiba. Mas apenas haviam saído, espalharam a sua fama por toda a região. Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo, possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração: Jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mateus capítulo 12 versículo 22 a 28. Apresentaram-lhe, depois, um possesso cego e mudo. Jesus o curou de tal modo, que este falava e via. A multidão, admirada, dizia: Não será este o filho de Davi? Mas, ouvindo isso, os fariseus responderam: É por Beelzebul, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo, será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma, não pode subsistir. Se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem é que vossos filhos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós, o reino de Deus. Mateus capítulo 15 versículo 22 a 28. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele, e lhe disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela. Mas os cachorrinhos, ao menos, comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe, então, Jesus: Ó mulher, grande é tua fé. Seja-te feito como desejas. E na mesma hora, sua filha ficou curada. Mateus capítulo 17 versículo 14 a 21. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles, e prostrou-se diante de Jesus, dizendo:
Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Respondeu Jesus. Raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio, e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar, à força de oração e de jejum. Marcos capítulo 1 versículo 29 a 35. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João, à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão, e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou, e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças, e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo-se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Lucas capítulo 4 versículo 33 a 37. Estava na sinagoga, um homem que tinha um demônio imundo, e exclamou em alta voz: deixa-nos! Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és. O Santo de Deus. Mas Jesus replicou severamente: cala-te, e sai deste homem. O demônio lançou-o por terra no meio de todos, e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor, e falavam uns com os outros: que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos, e eles saem. E corria a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança.